Vou chamar o Gustavo Uribe, porque enquanto o secretário não fala, quem já falou por tweet, né, que é o Tarcísio de Freitas, o candidato que foi envolvido diretamente nesse episódio, no calor das emoções fez lá uma mensagem no Twitter, mas agora já tem um aviso de pauta aqui da imprensa, da assessoria dele, e fala em tentativa de intimidação. É isso, Gustavo Uribe? Justamente, Lu, foi marcada para 16 horas uma fala de Tarcísio de Freitas. E, de novo, temos de ser cautelosos. Ele fala em uma tentativa de intimidação ocorrida nesta manhã. Mas a Polícia Civil ainda apura realmente se essa troca de tiros foi motivada pela presença de Tarcísio de Freitas em Paraisópolis ou não. E a gente volta a lembrar de Paraisópolis. Paraisópolis tem uma dinâmica diferente de outras comunidades de São Paulo. Ela fica muito próximo, por exemplo, do bairro do Morumbi, que é um bairro de luxo de São Paulo. Muitos dos trabalhadores do Morumbi moram em Paraisópolis e fazem esse movimento diariamente. É uma comunidade também que tem bastante assistência da Polícia Militar e a presença de viaturas policiais. Então não são episódios comuns como o ocorrido hoje, este tiroteio. A Polícia Civil e o delegado da Polícia Civil, Nico Gonçalves, já esteve no local do tiroteio. Ele tem colhido informações, é um processo agora de ouvir testemunhas, também conversar com aqueles que foram detidos e participavam do tiroteio para saber qual foi a motivação do ocorrido. A expectativa agora é que o secretário de Segurança Pública, o general João Camilo, ele vai falar com a imprensa. O Antony Wells está lá esperando essa fala, deve ocorrer antes das 15 horas, já houve um atraso aí de 15 minutos, mas ela deve ocorrer logo mais, em que ele deve apresentar como será esse processo de investigação que já foi aberto e anunciado pelo governador de São Paulo, dar detalhes do que foi apurado até agora e quais serão os próximos passos dessa investigação. E é sempre importante salientar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança de São Paulo ainda não dizem se foi um atentado contra Tarcísio de Freitas ou um episódio de tiroteio que ocorreu próximo a uma área onde havia uma visita de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas trata como atentado, já tratou, mas a Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública têm sido muito cautelosas porque é necessário realizar uma investigação criteriosa para saber o que motivou esse tiroteio. O próprio presidente Jair Bolsonaro também foi bastante cauteloso. Ele disse que é necessário esperar as investigações para saber se a presença de Tarcísio de Freitas foi um motivador ou não para o tiroteio ocorrido hoje, onde você teve uma pessoa baleada e morta nessa troca de tiros. Uribe, por que a gente está falando muito isso? Para quem está chegando agora ou chegou há pouco, o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rapidamente fez aí uma explicação nas redes sociais dele, né? Então ele tratou esse episódio já de uma forma mais direta, como tivesse sido um episódio contra ele. Tá aí então a informação. Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Ele utiliza essa fala. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente, com a atuação brilhante da PM. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. Após essa fala, né, essa mensagem de Tarcísio de Freitas, todos os outros envolvidos foram muito cautelosos. O governador do estado, Rodrigo Garcia, o presidente da República, o adversário político, Fernando Haddad, todos eles foram muito cautelosos. E o governador, especialmente, pediu muita celeridade nessa apuração e pediu que essa entrevista ocorresse o mais rápido possível. Me parece, foi o governador, estava marcada para 1h45, mas o governador falou, eles têm alguma informação nova, estão apurando, por isso atrasaram um pouco essa entrevista que vai ocorrer a qualquer momento. Pois então, dito tudo isso, agora a assessoria de Tarcísio de Freitas manda uma mensagem também como uma entrevista coletiva, um chamado para entrevista coletiva, cujo título é Tentativa de Intimidação ocorrida nesta manhã. Mas essa voz de Tarcísio de Freitas ainda é única. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o governador, o presidente, ninguém confirma ainda uma tentativa de atentado. Isso, né?
só se pode afirmar com informações oficiais. E quem tem as informações oficiais é o governo de São Paulo, que apura o caso. Ou o delegado da Polícia Civil, Nico Gonçalves, que a informação que a gente obteve há pouco da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deve estar presente também nessa entrevista à imprensa do secretário de Segurança Pública, o general João Camilo, para dar esclarecimentos. A ideia, segundo integrantes da Secretaria de Segurança Pública, é mostrar o que foi apurado até aqui e quais serão os próximos passos dessa investigação. Então é sempre importante ser cauteloso. Apenas Tarcísio de Freitas usou a palavra intimidação ou atentado. As informações oficiais ainda não dizem se este tiroteio foi motivado pela presença de Tarcísio de Freitas em Paraisópolis ou não. Ocorreu em local próximo à visita dele e que não tem uma motivação direta com a visita do candidato ao governo de São Paulo. Então apenas com informações oficiais podemos dizer se foi um atentado ou não, uma tentativa de atentado. E aí a gente lembra também do caráter de Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade diferente de muitas comunidades de São Paulo, porque é uma comunidade próxima ao bairro do Morumbi, que é um bairro de luxo de São Paulo. Você tem uma organização interna em Paraisópolis da comunidade, que é um trabalho reconhecido, inclusive internacionalmente. Você já teve novelas sendo feitas em Paraisópolis, porque você tem um trabalho social muito importante de jovens, como a Orquestra de Jovens de Paraisópolis. Você também tem um trabalho social para a formação desses jovens e você tem uma dinâmica em Paraisópolis com a presença de uma segurança pública grande da Polícia Militar, porque muitos dos trabalhadores de bairros como Morumbi moram em Paraisópolis. Então você tem essa rotina de ida e volta. Por isso que o próprio governador de São Paulo disse: não são comuns tiroteios em Paraisópolis. É um episódio isolado.